O cemitério Père-Lachaise é a maior necrópole de Paris, com tamanho equivalente a 50 campos de futebol, e é o cemitério mais visitado de todo o mundo. Ele foi fundado no ano de 1804 pelo imperador Napoleão Bonaparte. Ele é famoso pelos seus túmulos neogóticos e neoclássicos e pelos seus moradores famosíssimos que vão desde famosos escritores a estrelas do rock. O que muita gente não sabe é que dentro desse cemitério existe uma ala bem antiga, a mais antiga do cemitério, conhecida como Chemin du Dragon. Em tradução livre, Caminho do Dragão, e fica na ala 19. E essa ala tão interessante tem esse nome porque um dos seus mais antigos moradores chama-se Georges Bibesco, Príncipe da Valáquia. E vocês lembram quem era o Príncipe da Valáquia? Um dos príncipes mais famosos, o Vlad Dracul. Ou seja, o grande Vlad Tepes tem um descendente que mora lá no Père-Lachaise. A ala se chama Caminho do Dragão porque Dracul em romeno significa dragão e o Vlad Tepes pertenceu à famosa Ordem do Dragão. Nessa mesma ala é onde está localizado o suntuoso mausoléu da Condessa Elisabeth Demidoff. Os jornais então da época em que Elizabeth morreu, ainda muito jovem e bela, noticiaram que ela deixou toda a sua herança sem dono. Só que no seu testamento existia uma cláusula com um grande desafio. Aquela pessoa, pois poderia ser homem ou mulher, que aceitasse passar 365 dias e 366 noites dentro do seu mausoléu, herdaria toda a sua fabulosa herança, algo em torno de 100 mil a 5 milhões de francos. Gente, é muita grana. Só para deixar os olhinhos de vocês brilhando, atualizando em reais, é algo em torno de 27.297.000 reais. Existem vários relatos de pessoas que tentaram ganhar essa grana. O último e o mais recente foi lá nos anos 80. Só que a maioria das pessoas que tentaram esse desafio enlouqueceram ou fugiram em desespero. Toda essa grana ainda está nas mãos da Prefeitura de Paris, esperando que algum corajoso aceite novamente o desafio. Porém, depois da última tentativa fracassada, a Prefeitura de Paris resolveu proibir que as pessoas tentassem ganhar esse dinheiro. Elizabeth Alexandrovna Stroganov nasceu em 5 de fevereiro de 1779 em São Petersburgo, Rússia. Ela nasceu em uma das famílias mais ricas do país, uma família que passou de origens camponesas para se tornar proprietária de terras, comerciantes e industriais, ganhando grande parte do seu dinheiro com sal e peles. E o status social dessa família se elevou muito mais quando o czar Pedro o Grande concedeu-lhes o título de barões do Império Russo. Elizabeth casou-se aos 16 anos com o conde Nikolai Demidoff, nascido em 1773, pertencente a uma família extremamente rica de industriais que adquiria seu dinheiro em minas de cobre, prata e ouro e fundições de ferro. Então Nikolai se tornou um diplomata e o casal foi enviado para Paris. É dito que ambos gostavam da vida lá na cidade, porém todo aquele ambiente alegre, aquela cidade de luzes, combinava muito mais com a natureza sempre alegre e extrovertida de Elizabeth. Juntos eles tiveram 4 filhos, sendo que somente 2 deles chegaram à idade adulta. E eram eles os condes Pavel e Anatoly. Anatoly estava destinado a continuar a ascensão social da família. Ele teria o título de Príncipe de San Donato concedido a ele pelo governo italiano e se casaria com a sobrinha de Napoleão, Matilda. Assim como eu falei, os Demidoff moravam na França, onde eles eram fervorosos apoiadores de Napoleão Bonaparte. Só que com o início das tensões entre a Rússia e a França, eles foram obrigados a voltar para a Rússia. E foi onde o casamento deles acabou. Elizabeth, como eu falei para vocês, ela era uma mulher muito alegre, onde ela chegava, ela contagiava a todos com sua alegria. E o Nikolai já era uma pessoa mais retraída, mais introvertido, e ele era mais preocupado em aumentar as suas riquezas, o que de fato ele conseguiu fazer. Então, depois que o segundo filho do casal nasceu,
eles se separaram e Elizabeth voltou para a França, coisa que não foi assim de uma mudança trágica, visto que eles raramente moravam juntos, eles não se gostavam e naquela época, gente, ainda era os tempos em que as pessoas casavam-se por conveniência, para somar fortunas, e foi o que aconteceu com os Demidoff também. Elizabeth Demidoff morreu em Paris no dia 8 de abril de 1818, aos 39 anos. Prestem atenção nessa data. Seu corpo foi alojado em um enorme mausoléu localizado no cemitério Père-Lachaise. Este mausoléu é um dos maiores do cemitério e foi inteiramente construído em mármore branco. Os guias, então, explicam às pessoas que fazem a visita guiada que Elizabeth Demidoff amava Paris e que seu último desejo era ser enterrada ali, pois dessa forma ela poderia ver Paris por toda a eternidade. O magnífico mausoléu foi todo construído em forma de um templo jônico. A ordem jônica é uma das ordens arquitetônicas clássicas. Suas colunas possuem capitéis ornamentados com 2 volutas, altura 9 vezes maior que seu diâmetro, arquitrave ornamentada com frisos e bases simples. Construído em 3 andares, ele possui 10 metros de altura. Na parte superior, o templo é sustentado por 10 pilares que cobrem o sarcófago decorado com arminhos, martelo e cabeças de lobos e servido por uma escadaria que leva ao 2º pavimento, onde o conjunto é ladeado por 4 pilares decorados. O mausoléu é isolado por um enorme paredão decorado com alegorias. Gente, esse mausoléu é cheio, ele é repleto de simbologias vampirísticas. O mausoléu possui esculturas de morcegos e cabeças de lobos e há rumores de que os lobos guardam o corpo da baronesa durante o dia. A tumba também traz a escultura de um nó, que se acredita representar o nó de Hércules, que simboliza a ligação dos estados de vida e morte. A data do falecimento da baronesa Demidoff também é considerada significativa. Ela morreu em 8 de abril de 1818 e o número 8, com seus laços interconectados, é considerado um emblema do infinito quando colocado de lado. Ou poderia representar o eterno Ouroboros, a cobra cósmica mordendo a própria cauda. Afirma-se que 3 oitos são para os vampiros, o que 3 6 são para o diabo, ou que 8 é um número de iniciação oculta, sendo 9 o número do adepto realizado. Gente, como vocês viram nas imagens que eu coloquei aqui para vocês, esse mausoléu ele é enorme e ele possui câmaras internas. Outra curiosidade é que esse mausoléu ele localiza-se no Beco das Acácias, que significa algo como iniciação, ressurreição e imortalidade. E dizem que é um símbolo que também é muito comum aparecer na maçonaria. Dizem que o corpo da baronesa Demidoff ele está voltado para o sol poente. Parece que isso tem alguma ligação também vampírica, mas eu não encontrei qual a relação com isso. Inclusive, caso vocês saibam, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou adorar saber. Outra curiosidade é que dizem que o corpo da baronesa Demidoff não apresenta sinais da decomposição. Também dizem que algumas pessoas tentaram filmar através da porta, uma abertura que tem na porta em forma de cruz, e dizem que conseguiram captar uma forma fluorescente e também algo como um rosto demoníaco. A maioria das notícias que nós temos partem de artigos de jornais que foram publicados no século XIX, ou seja, pouco depois da morte da baronesa Elizabeth Demidoff. E logo, então, se espalhou esses rumores de que ela havia deixado a sua suntuosa herança sem dono. Dizem que, embora ela tenha morrido fabulosamente rica, ela também morreu um pouco maluca. A cláusula que consta no testamento da baronesa Demidoff supostamente fala que a pessoa que aceitar o seu desafio teria que passar 365 dias e 366 noites dentro do seu mausoléu sem sair, sob hipótese alguma. Segundo as fontes citam, a pessoa que aceitasse esse desafio também não poderia manter nenhum tipo de diálogo com o mundo externo, nem mesmo com a pessoa que ficaria encarregada de levar a sua alimentação e recolher o balde com os seus excrementos. Essas mesmas fontes também citam algumas que a pessoa poderia circular pelo cemitério por 1 hora depois que o cemitério fechasse os seus portões, ou então antes deles abrirem para a visitação.
Dizem, gente, para tornar tudo ainda mais mórbido, que a baronesa Elizabeth Demidoff teve o seu corpo depositado dentro de um caixão de cristal e que toda a capela foi revestida de espelhos. Ou seja, a pessoa que aceitasse o desafio de passar os 365 dias e as 366 noites ali dentro com ela, para onde as pessoas olhassem, teriam a visão do corpo da baronesa morta. Mas, gente, a baronesa não era assim tão má, né? Ela permitia, embora as pessoas não pudessem manter nenhum tipo de conversação com o mundo externo, era permitido que as pessoas lessem livros ou jornais, o que era possível através da luz que era emitida pela cabeceira do seu caixão. E o que acontecia com aquelas pessoas que tentassem dialogar com o criado responsável por levar a sua comida e recolher os seus excrementos, ou então se esgueirar pelos muros do cemitério? A pessoa então que burlasse todas essas regras teriam que recomeçar o desafio ou então perderiam todo o direito à fortuna que elas estavam pleiteando. Não se sabe, gente, o quão legítimo é esse testamento, só que essa história se disseminou de tal forma que diversas pessoas resolveram sim topar o desafio de herdar essa herança. O testamento não tinha nenhuma objeção, ou seja, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, qualquer sexo poderia topar o desafio, contanto que eles aceitassem passar lá por tudo aquilo, os 365 dias, 366 noites, só olhando para a baronesa morta, e essas pessoas não poderiam dialogar com ninguém, mesmo com aquela pessoa que ficaria encarregada de levar a sua alimentação e retirar o balde com seus excrementos. É dito, gente, que várias pessoas tentaram essa façanha, inclusive algumas mulheres, só que curiosamente, essas pessoas não duravam muito tempo antes que elas batessem desesperadas na porta, gritando ensandecidas. E quando essas portas eram abertas, essas pessoas corriam malucas, apavoradas de medo. O curioso, gente, é que a pessoa que mais durou realizando esse desafio foi um que ficou 3 semanas antes que ele batesse na porta, desesperado. E quando as portas se abriram, ele saiu desesperado, completamente louco, e dizem que até hoje ele é um completo tagarela, uma pessoa que fala nada com nada. Uma curiosidade macabra: um desses desafiantes, ao sair do mausoléu da baronesa Demidoff, morreu de ataque cardíaco. Não se sabe ao certo o que acontecia ali no interior daquele mausoléu. Só que um dos desafiantes falou que ele pensou que ele conseguiria resistir a esse desafio. Só que ele sentia como se suas energias, suas forças estivessem sendo sugadas e sua vida estivesse indo embora. Algumas pessoas alegaram sentir muito medo ao serem atingidos por sons ou por aparições fantasmagóricas. Alguns desafiantes acreditavam que aquele fosse um verdadeiro portal para o inferno, enquanto outros saíam cobertos de hematomas e arranhões. Visitantes que permaneceram perto da tumba relataram sentimentos de desolação e vazio. Alguns sentiram uma presença perturbadora ou até intuíram que algo estava sugando sua energia. Como sempre existem as teorias, existem aquelas teorias que acreditam que a baronesa Demidoff era algum tipo de vampiro de energia vital, ou seja, aquelas pessoas que aceitassem aquele desafio serviriam como fonte de alimentação para a vampira baronesa. Até hoje, gente, o cemitério Père Lachaise, ele recebe solicitações de pessoas que querem tentar esse desafio, o que eles rejeitam sistematicamente. Porém, gente, eu vou jogar um balde de água fria aí nas suas cabecinhas. Como eu falei, existem diversas teorias que tentam explicar esse testamento da baronesa Elizabeth Demidoff. Uma dessas teorias que tentam explicar esse testamento, que nunca foi encontrado, de fato, é que talvez a baronesa Elizabeth Demidoff sofresse de catalepsia, que é aquela doença que as pessoas sofrem um mal súbito, eu acho que é assim que pode dizer, se eu não tiver vocês me corrijam e tá tudo bem, onde a pessoa parece estar morta, mas não está. Antigamente, gente, as pessoas, isso era muito frequente, as pessoas sofrerem desse mal e elas eram enterradas vivas. Então, talvez
a baronesa sofresse dessa doença ou não, mas o fato é que talvez ela tivesse assim um medo insano de ser enterrada viva. E quem não tem, né, galera? Mas qual a explicação para todos aqueles símbolos vampíricos ali impregnados no mausoléu da baronesa Demidoff? A tumba ostenta emblemas incomuns, embora alguns deles, como martelos e representações de pequenas criaturas, provavelmente doninhas, sejam referências às fontes da riqueza da família Demidoff nas indústrias metalúrgica e de peles. As cabeças dos lobos funcionam como gárgulas que jorram água, e embora os morcegos sejam uma escolha incomum e um tanto sinistra de ornamentação de tumbas, eles não são totalmente inéditos. Outro mausoléu em Père-Lachaise é decorado com as criaturas. Os oitos, na data da morte da baronesa, como mostram os registros, referem-se simplesmente ao dia que ela morreu. Quanto à localização do túmulo no Caminho do Dragão e no Beco das Acácias, o caso para qualquer localização deliberada do túmulo nestas vias deve ser enfraquecido pelo fato de o túmulo ter sido transferido da 39ª divisão de Père-Lachaise para a 19ª. Também não há nada no que sabemos sobre a vida da baronesa Demidoff ou sua personalidade otimista que sugira qualquer envolvimento com os aspectos mais sombrios do ocultismo, muito menos do vampirismo. Outro fato, gente, que faz cair por terra essa lenda da baronesa é que a primeira notícia que foi publicada em um jornal foi uma pequena notinha em um jornal francês, datado de 25 de outubro de 1893. E nessa pequena nota falava que a baronesa havia morrido 5 anos antes, ou seja, ela teria falecido no ano de 1888, sendo que a data verdadeira da baronesa, como vocês podem ver, que ela morreu foi no ano de 1818. E o outro fato, galera, que faz essa lenda cair por terra é que ninguém conseguiu localizar até os dias de hoje o testamento da baronesa Elizabeth Demidoff. Ou seja, uma mulher de tamanha importância, de tamanha riqueza, ninguém encontrar esse testamento é muito difícil, né, galera? E agora chegamos na parte das curiosidades, aquelas pequenas curiosidades que são extremamente interessantes e que vocês tanto gostam. Não só os túmulos de Bibesco e Demidoff que possuem imagens de morcegos, aliás, alguns outros também as possuem, e todos estão localizados no Caminho do Dragão, são 14 no total. Eles seguem um bom caminho através dessa ala e de repente param bem em frente a um túmulo bem antigo e simples com apenas uma inscrição, Le Duc. Ninguém sabe o que essa palavra significa, mas alguns chutaram que é exatamente o que diz Le Duc, ou o Duque. Essa é a tumba que dizem pertence ao maior vampiro de todos os tempos, Drácula. Um especialista em vampiros e dono do Museu dos Vampiros e Monstros do Imaginário, também localizado em Paris, disse que desde o início do século XX rolam boatos de que o corpo de Vlad, o Empalador, havia sido saqueado por uma seita satanista e realocado no Père-Lachaise. E de acordo com ele, as evidências apontam que Le Duc é o túmulo escolhido. De qualquer forma, para o bem ou para o mal, a tumba de Le Duc foi aberta por alguém e agora está completamente vazia. É possível ver o buraco vazio onde ainda se encontrava o caixão, mas o lugar era bem estreito e tudo indica que se foi a ação de um vândalo, o túnel foi cavado para a retirada do caixão. O que me deixa intrigada, galera, é o que foi feito com esse corpo que havia sido depositado ali. Que pessoa que iria roubar um corpo qualquer, não é interessante? Existem várias outras histórias misteriosas sobre o Père-Lachaise, envolvendo satanistas e missas negras realizadas numa capelinha que fica lá dentro e que hoje em dia está trancada, além de outras histórias tensas. E agora, por último, eu trago para vocês alguns exemplos de pessoas famosas que estão enterradas lá no Père-Lachaise. Allan Kardec, Oscar Wilde, Jim Morrison, Edith Piaf, Balzac e os amantes Abelardo e Heloísa. Claro, galera, que existem outras inúmeras pessoas que estão sepultadas ali, inclusive em outras pessoas famosíssimas que estão sepultadas, e esses foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês. E eu quero saber agora o que vocês acharam dessa história. Esse vídeo, pessoal, foi sugerido por um inscrito daqui do canal. Meu querido, muito obrigada por essa sugestão maravilhosa. Eu não conhecia essa história e eu achei ela fantástica, tá? Muito obrigada. Gente, caso vocês queiram fazer parte do nosso grupo no Facebook, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link para vocês
solicitarem a entrada. Tem muita coisa interessante, tem relatos, tem curiosidades, é show de bola e vale a pena fazer parte. Mais uma vez, quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Eu amei essa história, claro que eu adorei, já deixei isso bem claro e quero saber a opinião de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like. Se possível, galera, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com os seus amigos para que essa comunidade possa crescer cada dia mais, tá bom? Beijos, meus amores, super beijo nos seus corações, até o próximo vídeo, tchau, tchau.